Shalom, irmãos. Espero que a Shalom de Arusha esteja convosco. Venho, mediante permissão de Yahuwah, apresentar a vocês o estudo que eu montei com auxílio da minha esposa, da cronologia dos 10 dias que antecederam a ressurreição de Arusha. Então, nesse estudo, vamos acompanhar aqui desde o dia 9 de Nissan, que conforme eu montei aqui na régua, caiu numa sexta-feira, até o dia 18, que seria o domingo, que foi o domingo da ressurreição. Nestes dias passaremos pela preparação da Pessa oficial. Dia 13, terça-feira, foi o dia da ceia. Dia 14 de Nissan, dia oficial da Páscoa. Quarta-feira, o mesmo dia onde o Messias foi, o sacrifício feito, foi pendurado como cordeiro. Dia da Pessa. Dia 15 de Nissan, quinta-feira, Shabat de Pães Asmos. Dia 16 de Nissan, sexta-feira, dia de preparação para o Shabat semanal e para o Shabat de primícias. Dia 17 de Nissan, sábado, Shabat semanal. E dia 18 de Nissan, domingo, o Shabat de primícias. Então vamos lá. No dia 9, sexta-feira, eu vou usar como marcador a passagem de João 12:1, que lá diz: 6 dias antes da Pessa, foi Arusha para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Em outro evangelho está, na casa de Simão o leproso. Então houve uma reunião em Betânia, na casa de Simão, onde lá ele encontrou Lázaro, a quem ele ressuscitara, Maria e Marta, suas irmãs. No livro de João está bem especificado, 6 dias antes da Pessa. Então, se a Pessa é dia 14, 6 dias antes cai no dia 9. Tá? E sendo a Pessa ocorrido na quarta-feira, e ao longo do estudo vocês vão entender por que a crucificação então caiu numa quarta, usando o marcador da ressurreição, que foi depois do sábado, no início do domingo. Então, se contar 3 dias e 3 noites para trás, conforme a profecia do profeta Jonas, os eventos da crucificação ocorreram na quarta. E aí, mais este marcador de João 12, 6 dias antes da Pessa, a gente chega, então, sexta-feira, dia 9. Então, vamos a partir daí. Eu vou colocando aqui as informações e embaixo as referências. Eu estou seguindo aqui na versão da Bíblia Yamais, desenvolvida pela irmã Xeriá, né, grupo de Volta à Raiz. Trabalho belíssimo que ela fez. E peço aos irmãos também que acompanhem em suas Bíblias. Aqui eu coloquei um destaque em Betânia. A Betânia ficava a 15 estádios de distância de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. E não confundir com Betânia, que fica do outro lado do Jordão. Registrado isso em João 1:28. E o significado de Betânia, né, do hebraico Betaniá, que tem o significado casa da aflição ou casa de tâmaras, o nome da cidade. Nesse dia aconteceu algo muito importante. E aí tem um mandamento de Arusha a respeito disso. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua.
mandamento de Arrucha a respeito de Maria, irmã de Lázaro. Então, vamos agora cumprir esse mandamento de Arrucha e vamos, para a memória de Maria, lembrar o ocorrido. Acompanhem no livro de Marcos, a partir do verso 3, do capítulo 14. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Arrucha. E aqui eu vou acrescentar um detalhe, que está registrado no livro de João, capítulo 12, verso 3. E ela enxugava os pés com os próprios cabelos. Então, vocês podem imaginar a cena, ela derramou o nardo puro na cabeça de Arrucha, aquilo escorreu, e quando chegou nos pés ao chão, ela enxugava os pés com os próprios cabelos. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Arrucha disse: deixa, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, que seja lembrado esse feito importante de Maria. E tentando refletir o porquê dessa importância, eu imagino o seguinte, que nesse momento os próprios discípulos ainda não tinham a real noção do que estava para acontecer. Em alguns momentos, Arrucha falava para eles: haverei de morrer, é necessário que se cumpra a minha morte. Mas mesmo assim, eles não entendiam. Né? Eles diziam, algumas vezes diziam que não, isso não pode acontecer. Pedro falou que não, se você não quiser, você não morre. E mesmo depois, quando ele ressuscitou, eles não entenderam a ressurreição, só quando ele apareceu para eles é que eles entenderam. Então aqui eles ainda não tinham a noção do que estava para acontecer. E aí Maria foi e ungiu ele para a sepultura. Então foi um ato de fé dela. E, como destacado por Arrucha, muito importante. Então lembremos o fato de Maria. Então este foi o dia 9. E no final deste texto, no verso 11, vamos lá, João 12. João 12, 11. No 11, ele termina de relatar aqui, né, e disse ali que muitos judeus, os principais sacerdotes procuravam um meio de pegar Arrucha, porque muitos judeus não só acreditavam em Arrucha, pelo que ali ele ensinava, pelas mensagens, por ele ter ressuscitado Lázaro. E Lázaro era uma testemunha viva do poder do Criador que se manifestava através do Messias. Ele termina de relatar isso aqui, e aí no verso 12, aqui no livro de João, ele continua. No dia seguinte, então, os fatos aqui relatados foram no dia 9, sexta-feira. Então, no dia seguinte, a gente passa para o próximo slide, dia 10 de Nissan, sábado. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Arrucha estava a caminho para Jerusalém,
tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Hushaná, Baruch Rabá Bashem Yahuá. Salva-nos agora, bendito aquele que vem em nome de Yahuá. Aleluia. Essa é a entrada triunfal de Yahusha em Jerusalém. E bate com o dia 10 do primeiro mês, que, de acordo com a instrução da festa da Pêssega israelita da Torá, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Era o dia da separação do cordeiro. E aí aconteceu então neste dia 10 a separação de Yahusha para o sacrifício que havia de acontecer. Eu estou seguindo esta cronologia aqui detalhada pelo livro de João. E tem aqui as referências dos outros evangelhos que narram a mesma parte. Porém, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, este fato aparece relatado em outra ordem cronológica. Tanto a unção de Yahusha na casa de Simão, junto com Lázaro, né, feita por Maria, como a questão da entrada triunfal e a purificação do templo, que eu vou apresentar para vocês no próximo slide. E aí eu vou explicando, né, o porquê da diferença, porque que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles colocam em ordens diferentes os mesmos acontecimentos. E aí qual foi a linha de raciocínio que eu segui para poder montar essa cronologia desta forma. Não que isso seja muito importante, foi uma maneira que eu encontrei para poder relatar, né, esses últimos dias da vida de Yahusha. Mas mais importante do que citar ou não na ordem correta, são os fatos narrados, os ensinamentos que ele passou, as parábolas, tudo que está registrado para a edificação da igreja. Né? Isso é o mais importante. A ordem é um pensamento aqui, né, ordenado, com base na análise que eu fiz, para a gente conseguir passar aqui dia a dia a rotina de Yahusha até a ressurreição. No próximo slide, estamos em dia 11 de Nissan, domingo. E nesse dia vai acontecer a maldição da figueira e purificação do templo. Aqui eu vou usar o livro de Marcos para poder seguir a nossa cronologia. E já explico para vocês o porquê. Então, deixa eu ver aqui. Marcos 11, 12. Marcos 11, 12. Voltando um verso para trás, antes do 12, vamos no 11. Aqui no livro de Marcos, ele está narrando a entrada triunfal, que foi, segundo o livro de João, no dia 10. No final da entrada, ele narra o seguinte, a partir do verso 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, aqui diz que ele fez a entrada triunfal, ele entrou no templo, ele observou tudo que havia lá, e aí deve ter passado um tempo lá, e aí, mas como já era tarde, não era tanto tempo, passou, eles resolveram sair para repousar. Então eles saíram do templo de volta. Eles não fizeram a purificação do templo, segundo o livro de Marcos, no mesmo dia da entrada triunfal. Que aí no verso 12 ele continua. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura, se acharia alguma coisa. Então,
aqui no livro de Marcos está mais detalhado a questão da entrada triunfal e daqui para frente o que se segue em relação à maldição da figueira e a purificação do templo. Então agora a partir daqui eu vou seguir no livro de Marcos. E aí vou aproveitar para seguir aqui na leitura da questão da figueira, porque tem uma questão importante aqui. Por que eu coloquei a maldição, entre aspas, maldição da figueira? Porque Yahusha, ele não amaldiçoa a figueira. Acompanhem a leitura no livro de Marcos, vocês vão perceber. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, é plausível. Se não era tempo de figos, por consequência que não haveria figos. Então, por que Yahusha amaldiçoaria a figueira por não ter figos se não era o tempo? Então, vamos continuar. Então lhe disse Yahusha: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Perceberam, irmãos? A maldição foi: nunca jamais coma alguém fruto de ti. A maldição foi para o povo, para que o povo jamais voltasse a comer fruto daquela figueira. E não para a própria figueira. A figueira, ela, muitas vezes nas escrituras, ela é usada como representação do povo de Israel. E o que estava acontecendo ali, nas vésperas da crucificação? Que o povo de Israel ia trair Yahusha, ia condená-lo, ia matá-lo, ia crucificá-lo. Aquele povo, principalmente os representantes do povo, os sacerdotes e os grandes do povo, não aceitaram Yahusha, não acreditaram na pregação dele, não acreditaram que ele era o Messias Salvador, que havia de vir e veio e estava ali com eles. Então aquele povo não voltaria a comer o fruto da figueira. E aí, vocês vão acompanhar, no dia seguinte, a figueira secou. Mas antes disso, depois que eles passaram pela figueira, eles entraram no templo. Pelo livro de Marcos, você pode acompanhar a partir do verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras, que vendiam pombas. E aí aqui, depois entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Também foi uma profecia que consta na primeira aliança, que se cumpriu aqui, nessa ocasião. Eu acabei não trazendo a referência aqui, mas os irmãos vão encontrar. Então, no domingo, eu trouxe esses dois eventos, tá, como marcação do dia 11 de Nissan, domingo. No dia 12 de Nissan, segunda-feira, diversos ensinamentos e parábolas antes da Pêssega. Seguindo no livro de Marcos, no verso 20, antes, vamos no 19. O 19 marca o fim do domingo. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E aí a partir do 20. E passando eles pela manhã, então eles saíram da cidade. E aí, no dia seguinte, pela manhã, voltando de novo em direção ao templo,
E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aqui, nesta parte que eu coloquei aqui na apresentação de outro evangelho, tá assim: vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? E a roxa, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, no livro de Marcos, narra que foi no dia seguinte eles voltaram e encontraram a figueira seca. No livro de Mateus, é dito, na mesma narração, que a figueira, assim que ele proferiu a maldição do fruto, que a figueira secou imediatamente. Eu entendo que é uma expressão, secou imediatamente. Sim, porque também se ela secou de um dia para o outro, é muito rápido, como está relatado no livro de Marcos. Se naquele momento teria secado imediatamente com eles olhando para a figueira, teria sido ali uma transfiguração da figueira. Né? Eles teriam visto uma imagem da figueira se contorcendo, se secando, se desfazendo. Eu acredito que tenha sido, como está escrito no livro de Marcos, no dia seguinte. E aí lembro da passagem de quando Jonas, depois que pregou para Nínive, e Nínive não foi destruída, ele foi para o monte. E aí no monte, onde ele dormiu, tinha crescido lá ervas e uns arbustos com flores, tudo bem bonito. Quando ele estava dormindo, cresceu. E depois, quando ele estava dormindo e quando ele acordou, já não havia mais nada. Então, não apareceu para ele ali tudo aquilo acontecendo e ele vendo, toda aquela transformação. Foi enquanto de um dia para o outro que se sucedeu. Eu penso que aqui pode ter sido da mesma forma com a figueira. Texto também que eu pus aqui para o dia 12, que é o que explica mais ou menos como se sucedia estes dias que antecederam a Pessa, que é esse verso aqui de Lucas 21, 37. E a Ruxa ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então esse relato aqui é um ótimo resumo do como ele fazia nesses dias. Então ele fez a entrada no Shabat, observou tudo, ficou um tempo lá, depois saiu, foi para o Monte das Oliveiras repousar. No dia seguinte ele voltou, aí ele fez viu a figueira e fez lá a maldição, entrou no templo, aí ele já sabia dos cambistas, já tinha visto todo o fuzuê, aí no domingo ele voltou e pôs todo mundo para correr, a chibatada, e assim sucedeu. Na segunda-feira, isso que se diz em Lucas. Ele ensinava no templo e repousava no monte. No dia seguinte, ensinava no templo, repousava no monte. No monte também ele passava ensinamentos. No livro de Mateus, tem uma parte que segue um pedaço grande lá na cronologia, onde está bem determinado que ele estava no templo, ensinou bastante coisa no templo, depois ele foi para o monte e ensinou bastante coisa no monte. Principalmente o sermão profético de Mateus 24, que foi no monte que ele fez. Então, esse é o resumo de como era a rotina de Arusha ali às vésperas da festa. Aqui também eu coloquei mais uma passagem que também testemunha disso. Diariamente, Arusha ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Essa passagem também é interessante não só para trazer aqui que diariamente ele ensinava, mas que até esse momento
os sacerdotes e os maiorais do povo ainda não tinham, eles não sabiam como que eles iam fazer para poder matar Yahusha. Eles estavam com a vontade, mas eles ainda não tinham, né, não atinavam em como fazê-lo. Até esse momento aqui. Aí, esse detalhe vai ser importante quando eu explicar o próximo slide. Vamos lá. Dia 13, Nissan, terceira. Dia da ceia, também preparação da peça. Aqui eu dividi em manhã da terça-feira e noite da terça-feira, tá? Para trazer um pouco mais de detalhe. Aqui, Judas combina com os principais sacerdotes a traição de Yahusha em troca de 30 moedas de prata. Yahusha dá instruções aos discípulos para a preparação da peça, no caso, a ceia que eles fariam naquele dia no crepúsculo. Esta passagem, irmãos, ela está registrada, ela começa assim: e há 2 dias antes da peça, e aí no livro de Mateus e Marcos, narra-se nessa parte a unção de Maria lá na casa de Simão junto com Lázaro. E no livro de João é narrado há 6 dias da peça, como eu mostrei para vocês. E o que eu entendo? Qual é a diferença? Por que eu entendo que o correto da cronologia é pelo livro de João? Porque nesta parte, o principal desse dia é Judas ter ido combinar com os sacerdotes a traição. E por que é narrado, então, junto com essa palavra de Judas ir combinar a traição, a unção de Maria na casa de Simão, nos livros de Mateus e Marcos? Porque ali, aquilo que aconteceu há 6 dias antes da peça, a indignação que Judas sentiu quando ele viu lá o nardo sendo derramado e a repreensão que ele levou de Yahusha, para ele foi o estopim para poder, né, a maldade dele, o que ele sentiu no coração, foi o estopim para que Satanás entrasse nele e ele resolvesse, então, a partir daquele momento, trair Yahusha. Mas ele não fez naquele momento. Tanto que os discípulos, eles não perceberam a intenção de Judas. Ficaria até talvez, eles poderiam ter desconfiado se naquele momento ali da unção, lá na casa de Simão, e Judas do nada, então não concorda. Aí se separasse deles, sumisse, se apartasse, saísse de Betânia, fosse até Jerusalém e fizesse a combinação naquele dia. Ficaria talvez um pouco óbvio. Aí o que eu entendo, então? Analisando aqui, lendo as mesmas passagens dos 4 evangelhos. A unção aconteceu lá no dia 9, na sexta-feira. Judas determinou que ia fazer a maldade, mas não fez naquele dia. Esteve com todo o grupo no Shabat, que foi a entrada triunfal, no domingo, na segunda, e aí na terça-feira, que foi o dia que Yahusha dá instruções aos discípulos para a preparação da peça, foi o dia que Judas aproveitou a oportunidade para se apartar do grupo, porque eles tiveram mesmo que sair para poder ir preparar. E Judas era quem continha a bolsa de dinheiro. Muito provavelmente ele ficou a cargo de comprar, enquanto os discípulos foram preparar a casa, de acordo com as instruções de Yahusha, de que haveria uma pessoa que ia receber eles, ia ir preparar o andar de cima para comer a ceia e tal, ia ter um lugar preparado. Enquanto alguns discípulos foram ter com essa pessoa, Judas deve ter ido fazer as compras. Nessa hora, ele aproveitou para fazer a combinação com os sacerdotes. Lá durante a ceia, quando Judas se levanta e se retira, quando ele é acusado de ser o traidor, é até mencionado isso. Um dos discípulos registrou que até pensou que ele saiu para poder comprar alguma coisa. Que ele saiu para poder, havia de comprar alguma coisa para a ceia.
Porque provavelmente ele tinha esse costume, como ele era o portador da bolsa de moedas e roubava, porque era ladrão, também está escrito isso lá no livro de João, era costume que ele então fizesse essas visitas à cidade para fazer compras quando precisava. Então, terça-feira, dia 13, esta foi o que aconteceu na parte da manhã, a combinação de Judas pela traição e a preparação da casa para a realização da ceia. Quando foi no crepúsculo da terça-feira, Yahusha comeu a ceia da Pêssach à noite com seus discípulos. Instituiu a nova aliança, e eu coloquei um destaque aqui, no início de 14 de Nissan, contagem bíblica do tempo, que é ali, Levítico 23:5, é o mandamento da realização da Páscoa, aos 14 do primeiro mês. Por que eu coloquei essa referência? Também é um detalhe interessante. A peça oficial da Torá, ela foi no dia 14, quarta-feira, no crepúsculo, sacrifício do cordeiro. Mas podemos também imaginar o seguinte, que nesta ceia, que começou no crepúsculo e se estendeu à noite, lá no meio da ceia, já de noite, quando ele instituiu a nova aliança, na contagem numérica do dia, do calendário, contando que já havia tido o pôr do sol, então já podia entender que já era 14. Já era 14 antes do nascer do sol. Então podemos dizer, de certa forma, que a ceia, ela aconteceu, o pacto da nova aliança aconteceu no mesmo dia da Páscoa. Não no crepúsculo do dia 14, mas na manhã, na noite que antecedeu o nascer do sol do dia 14. Então, é também um detalhe interessante isso. Também vou trazer o detalhe do seguinte. O livro de João, eu coloquei as referências aqui, nem coloquei os versos, coloquei só os capítulos. O livro de João tem 5 capítulos narrando a ceia da nova aliança. Então, é um livro riquíssimo de ensinamentos, de exemplos, de detalhes do como foi que aconteceu, tudo que aconteceu na ceia com os discípulos e as palavras de Yahusha. Porém, contudo, entretanto, a descrição do pacto da nova aliança, do pão e do vinho, não tem no livro de João. Vai ter no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Isso lembrei agora, como que isso também é testemunho de que a gente vê também que não é dado todo o entendimento para uma pessoa. Ninguém tem todo o entendimento da Escritura. Ninguém é sábio sozinho. Todos nós precisamos compartilhar conhecimento, entendimento, testemunhos. Nós somos parte do corpo. Cada membro do corpo tem a sua função. E o corpo ele é completo com todos os membros. Então, igual aqui, os evangelhos. Nós temos 4 evangelhos. Nenhum evangelho ele é completo sozinho. Nenhum evangelho é perfeito. O conjunto dos evangelhos é que traz a perfeição do que a Yahusha fez, registrado para nosso exemplo, para nossa edificação e para testemunho da nova aliança. Não é bonito, irmãos? Vamos continuar aqui. Yahusha é traído por Judas, preso e levado durante a noite perante o sumo sacerdote. Então, no final da noite da terça-feira, antes do início da quarta, os últimos acontecimentos é a prisão de Yahusha. Também peço aos irmãos que sigam na Bíblia de vocês, eu não vou me aprofundar aqui. Muito importante todos os fatos que acontecem quando eles terminam a ceia e Yahusha se dirige ao monte, depois a Getsemane, e aí ele também tem lá o testemunho das orações, como ele suou sangue
tamanho que era a aflição, a alma dele estava aflita até a morte. E depois o ensinamento da espada, que cortou a orelha do servo do sacerdote. Foi Pedro que cortou a orelha. Ensinamento este, que tem um detalhe de que foi o próprio Yahusha que pediu para que levasse espadas. Em um dos livros, ele diz que já era chegada a hora de sair da ceia, se dirigir ao monte, e alguém compre alguma espada. Aí, se não me engano, foi Pedro mesmo que falou, temos duas aqui. Ele falou, e aí Yahusha disse, é o suficiente. Então Yahusha pediu para levar a espada. E aí, quando chegou na hora da prisão, Pedro decepa a orelha do servo do sacerdote, e Yahusha repreende Pedro e dá a lição de que a nossa guerra não é com espada. Quem ferir a espada será ferido. Fica a reflexão para os irmãos. Chegamos na quarta-feira, dia 14 de Nissan, dia oficial da Pêssach, da Torá. Dia este também do cumprimento profético, exato no dia do sacrifício do Cordeiro Perfeito, o filho primogênito amado de Yahuwah dos exércitos, Yahushua HaMashiach. Na manhã de quarta-feira, vocês vão acompanhar o julgamento judeu, nesses versos aqui. Depois do julgamento judeu, os sacerdotes levam Yahushua para o julgamento romano. Por quê? Porque eles não tinham autorização para executar qualquer execução com as próprias mãos. Eles precisavam do julgamento da autoridade romana para poder realizar a execução. Se eles executassem uma execução sem autorização da autoridade romana, eles seriam julgados na lei romana. Então eles levaram a julgamento romano para conseguir autorização para a crucificação de Yahusha. No julgamento romano, ele é levado a Pilates. Pilates tenta enrolar, ele não quer decretar a morte de Yahusha, pede para levar para outra autoridade romana que estava lá na cidade por ocasião da festa. Eles levaram Yahusha para outra autoridade. Chegando lá, o romano ele até se animou porque ele tinha curiosidade de conhecer Yahusha. E aí ele fez pouco caso e também disse que não era com ele, mandou devolver para Pilates. Yahusha voltou para Pilates, até que Pilates então colocou um assassino para escolha do povo pela libertação de um dos prisioneiros por ocasião da festa. Também é um registro de testemunho que este dia era o dia que haveria de ser realizada a Pêssach, à tarde, que era por ocasião da festa, poderia escolher um detento para ser liberto, e o povo cego e obstinado optou pela crucificação de Yahusha e pediu para que soltasse o assassino, Barrabás. E também tem um registro nessa parte em que os fariseus e os sacerdotes, eles, para se manterem puros para a festa que ainda ia acontecer da Páscoa à tarde, eles não queriam perder a pureza, se contaminar. Então, são indícios, são registros que dão testemunho de que este dia era o dia que haveria de ser cumprida a Páscoa judaica israelita. Aí, à tarde, ocorreu o julgamento, decretou, levaram nosso Salvador, penduraram no madeiro, cruzaram os braços dele, Então, por isso que nós falamos até hoje que ele foi crucificado, braços cruzados, um só prego cruzando as duas mãos, pendurado na parte de cima do madeiro, e mais um prego
pregando os pés embaixo. Ele foi erguido, assim como a serpente de Moisés era erguida, a serpente de bronze era erguida para a purificação do povo que era mordido por cobras, assim Yahushua foi erguido no madeiro para a purificação dos escolhidos. Yahushua foi crucificado e morreu por volta das 3 da tarde, na 9ª hora do dia. Este era o dia da preparação para o Shabat de pães asmos, não semanal, que começou ao pôr do sol. Está escrito que ali, em determinado momento durante a crucificação, que era a preparação para o Shabat. Mas, qual é a maneira correta de interpretar? Era a preparação para o Shabat de pães asmos, não para o Shabat semanal. Shabat de pães asmos que ocorreria na sequência da Páscoa, que era naquele dia à tarde, no dia seguinte, quinta-feira, seria o Shabat de pães asmos. O corpo de Yahushua foi colocado no túmulo antes do pôr do sol. Eu coloquei aqui uma referência de Êxodo 12:11. Vou abrir aqui com os irmãos. Vamos lá. Êxodo 12:11. O importante é a segunda parte, mas eu vou ler o verso completo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Pêssega de Yahuá. Então, é mais um detalhezinho da profecia, da festa profética que havia de se cumprir, estava se cumprindo aqui no sacrifício do Cordeiro. Eles tiveram que realizar a Páscoa com pressa. E também foi com pressa que Yahushua entregou o Espírito na 9ª hora do dia, ao crepúsculo, e com pressa eles o retiraram da cruz e realizaram o sepultamento. Percebam que todas as referências têm um seu apontamento profético, até nos detalhes. E aqui também cumpriu a profecia de que não haveria de ser quebrado nenhum osso, como não foi. E por que aqui também aparece essa pressa? Porque por ocasião da festa, que já estava quase para começar, foi ordenado que quebrassem as pernas dos que estavam lá crucificados, para que acelerassem a morte deles. Porque provavelmente não era comum de que até aquela hora, que a execução, quem estava ali pendurado já teria morrido. Provavelmente demoraria muito para a pessoa morrer. Então eles quebravam as pernas para poder aumentar o dano físico e, por consequência, acelerar a morte. Prova disso é que Pilatos, quando um dos sacerdotes que foi pedir o corpo de Yahushua, que infelizmente agora não estou lembrando o nome, ele pediu o corpo e Pilatos achou estranho. Falou, nossa, já morreu? Ele achou estranho já ter morrido. Porque Yahushua, ele entregou o Espírito. Ele decidiu, ele entregou o Espírito. Ele cumpriu a profecia e o sacrifício. E os demais, os ladrões que estavam lá com ele, Dimas e o outro ladrão, eles não morreram. E aí quebraram as pernas dele para que eles morressem logo e tirassem lá os corpos, por causa da festa que ia acontecer. Aqui eu coloquei a passagem de 1 Coríntios 5, 7, a segunda parte do verso. E Yahushua foi o Cordeiro Pascal, o sacrifício propiciatório perfeito para a remissão de pecados. Nos próximos slides eu vou colocar a sequência dessa fala aqui de Paulo,
Porque nesta carta do 1 Coríntios, ele trouxe a realização das profecias da festa. Ele cita a Páscoa, ele cita os pães asmos e cita a primícias. Então, vocês vão acompanhar nos próximos slides o relato de Paulo, né, dessas festas. Então, no dia seguinte, dia 15 de Nissan, é o dia da festa oficial de pães asmos e um Shabat, que cai na quinta-feira. Está registrado no livro de Lucas, 23:56. Quem acompanhava Yahushua descansa no Shabat. Então, eles fizeram um sepultamento, rolaram a pedra, tamparam o túmulo e, por ocasião do Shabat, descansaram no dia seguinte, mesmo depois de terem testemunhado tanto sofrimento, tanta aflição. Eles foram lá e também descansaram no Shabat, né? Também em luto. E aqui essa referência de Levítico é o mandamento sobre o dia de pães asmos, ao dia 15 do primeiro mês. Nesse mesmo dia, os principais sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e pedem escolta ao túmulo de Yahushua. Foram lá em Pilatos pedir para que colocassem guardas para o túmulo, sob o pretexto de que ninguém roubasse o corpo. Por quê? Porque eles já sabiam, já tinham sido avisados diversas vezes que ele cumpriria o sinal do profeta Jonas e que ele haveria de ressuscitar. E olhem a hipocrisia dos sacerdotes. Era o dia do Shabat. Era o dia da festa de pães asmos. E eles não guardaram a festa de pães asmos. Eles não guardaram o Shabat. Nossa, eles acusavam Yahushua de o tempo todo lá na cabeça deles que Yahushua não seguia a lei. E eles deram o tempo todo testemunho de que eles eram quem não seguia a lei. Está aqui registrado como eles eram hipócritas. Como que eles não seguiam a Torá. Era só de boca. Está aqui o testemunho. E qual é o cumprimento profético da festa de pães asmos? O pão da vida, sem fermento, sem pecado. Enquanto comiam, tomou Yahushua um pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, Yahushua, ele traz essa ligação do pão com o corpo. Em outro lugar, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Aqui, se não me engano, ele estava dizendo sobre o maná. Lembrando também o maná, que é o trigo, foi chamado também de pão que desceu do céu, pão dos anjos que desceu do céu. Aquele pão, aquele maná que desceu dos céus alimentou o corpo físico dos israelitas que peregrinavam no deserto. E a Yahushua é o pão da vida, é alimento da alma, alimento do espírito. Na carta de Coríntios, o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Messias? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 16 e 17. Então, vejam que o cumprimento profético da festa de pães asmos, do pão sem fermento, é a formação do corpo de Yahushua, a formação da igreja, a formação do grupo, das pessoas que seguem em fidelidade e fé os passos de Yahushua. O corpo que ele deu como sacrifício e derramamento de sangue para pagar em definitivo os pecados dos escolhidos. Então,
A obra do Criador Yahuwah é maravilhosa. Todo o plano dele de salvação, desde a criação do mundo, se cumprindo exatamente como ele planejou, exatamente nos dias determinados. Aleluia. No dia seguinte, 16 de Nissan, sexta-feira, preparação para o Shabat semanal. E aí, no livro de Marcos 16:1, passado o Shabat, que agora nós já sabemos que era o Shabat de Pães Asmos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Vejam como que isso se encaixa exatamente no único dia que daria para que seria possível para que fosse comprar os aromas. Porque na quarta-feira foi a crucificação e a Páscoa. Seria também, a quarta-feira também é a preparação para o Shabat de quinta. Mas não foi um dia comum, porque foi o dia do julgamento e crucificação. Então ninguém foi em lugar nenhum. Todo mundo seguiu Yahusha. Tanto os que seguiam por ele, como os que seguiam para matá-lo. Então toda a cidade estava no evento da crucificação, desde a primeira hora até a última. E aí, quinta-feira, Shabat de Pães Asmos. Sexta-feira, dia de preparação para o Shabat semanal e para o Shabat de primícias, no domingo. Então, o único dia que daria para que elas comprassem os aromas era na sexta-feira. Mas elas fizeram isso depois do Shabat, de quinta. Então, começa a ficar claro que aquela interpretação de que a crucificação foi numa sexta-feira e ele ressuscitou no domingo. Por quê? Porque está escrito que foi na preparação do Shabat, e aí está escrito também que depois do Shabat, que nem aqui a interpretação aqui dessa parte, é que depois do Shabat, no domingo, elas foram comprar aromas e no mesmo dia elas voltaram no túmulo. Não, está errado. Fica agora bem claro que dá para montar esta cronologia de quarta, o dia da crucificação, até domingo, o dia que descobre um túmulo vazio. Vamos continuar. Shabat semanal. Ressurreição. Mas a ressurreição não foi no domingo? Vou explicar. 3 dias e 3 noites se passaram. Vamos contar. Eu coloquei com marcadores diferentes as noites que se passaram e os dias que se passaram para a gente contar junto. É sempre complicado fazer essa contagem, noite e dia. Então, Yahusha foi crucificado no crepúsculo da quarta-feira, final do dia. Então, o dia terminou, começou a noite de quarta-feira. Noite de quarta-feira seguiu toda a madrugada até antes do nascer do sol da quinta-feira, primeira noite. Nasceu o sol na quinta-feira, começou o dia de quinta-feira e se estendeu até a tarde de quinta-feira, até o início da noite. Dia de quinta-feira, passou o dia. Noite de quinta-feira, começou a noite de quinta-feira e se estendeu durante a madrugada até antes de nascer o sol da sexta-feira, noite de quinta-feira, segunda noite. Nasceu o sol na sexta-feira, dia de sexta-feira. Dia de sexta-feira se estendeu até a tarde, até a noite, até o crepúsculo. Passou todo o dia de sexta-feira. Começou a noite de sexta-feira. A noite toda de sexta-feira se estendeu, madrugada, até antes do nascer do sol, noite de sexta-feira. Nasceu o sol, dia de Shabat, semanal. Nasceu o sol no dia de sábado, se estendeu todo o dia do sábado. Esse aqui já é o terceiro dia. Todo dia do sábado, no final do dia, no crepúsculo do sábado, acabou o sábado. Então, 1, 2, 3 noites. 1, 2,
3 dias. No final do Shabat terminou o terceiro dia e já havia terminado a terceira noite na sexta-feira. Então, a ressurreição se deu no término do Shabat, no crepúsculo do Shabat. E vocês vão perceber isso no próximo slide, pelo livro de Mateus, capítulo 28. E aí cumpriu-se o sinal de Jonas, como profetizado também pelo próprio Yahusha. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está em Mateus 12, 39 e 40. E tem as referências aqui, também a referência do próprio livro de Jonas. Então, Yahusha não mente. Yahusha, ele é verdadeiro e é perfeito. Ele disse que ele haveria de ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então não é possível de que ele tivesse sido morto na sexta-feira à tarde e ressuscitado no domingo pela manhã. Eu espero que, se alguém que esteja assistindo, ouvindo esse estudo, entenda. E a partir daí, se quem tem alguém que ensina dessa forma, começa a se questionar, começa a refletir. Poxa, se isso aqui é ensinado dessa forma e não é assim, o que mais estão ensinando que também está errado? Eu adianto para vocês diversas coisas. Quem ensina que Yahusha, o Messias, foi crucificado na sexta, ressuscitou no domingo, ensina diversas outras coisas erradas que na escritura está de um jeito e eles ensinam de outro jeito. Igual fazia o fariseu, os sacerdotes, que falavam que seguiam a Torá. E de boca, quando lhe convinha, falava o que estava na Torá. Mas muitas leis que eles diziam para que também que tinham que ser cumpridas, nem existia na Torá. Muitas coisas que eles faziam, o povo de Israel, os israelitas lá, os judeus, os fardos que eles colocavam, obrigações que eles tinham que seguir, que não fazia parte da Torá do Criador Yahuwah, que eles inventaram. Eles ensinavam ensinamentos que não faziam parte da escritura verdadeira. Assim como dentro do cristianismo ensina-se coisa que não está dentro do evangelho e nem dentro da escritura da primeira aliança, dos escritos, da Torá. Então, abram os olhos, reflitam, percebam o engano destes que ensinam coisas que não está na escritura. Este aqui é só um detalhe. Mas, se é profecia de que haveria de ficar 3 dias e 3 noites, e aí vai lá uma denominação e ensina que isso não aconteceu, 3 dias e 3 noites não aconteceu, porque nessa conta errada aqui, sexta noite, depois sábado de manhã, sábado à noite, depois domingo de manhã, daria só 2 noites e 2 manhãs. E a manhã aqui foi bem no começo. Nem dá para contar como manhã aqui. Então teria sido 1 dia e 2 noites. A noite de sexta, a noite de sábado e o dia do sábado. Seria 1 dia e 2 noites. E a profecia era 3 dias e 3 noites. Quem ensina dessa forma está ensinando na entrelinha que o evangelho é errado, que o evangelho é mentiroso. E, na verdade, o mentiroso é quem ensina isso. É a heresia que ensina isso. Vamos abrir os olhos. Digo isso não aos irmãos que já sabem disso, mas se porventura tem alguém assistindo, acompanhando esse estudo, e que ainda entende dessa forma, ou frequenta um grupo, um templo de pedra, uma denominação que ensina isso, abre os olhos. Tira o véu do rosto. Busca dentro das escrituras a verdade, tanto na nova aliança, nos evangelhos, como na primeira aliança. Toda a escritura da Torá, os 5 primeiros livros, os profetas e os escritos.
Este é o sinal. Esse sinal foi dado para os fariseus. E Yahusha disse, nenhum sinal será vos dado, quando eles ficavam pedindo o sinal de que ele era o filho do homem. Ah, se você é o filho do homem, então me dá um sinal. Nenhum sinal vos será dado. Somente o sinal do profeta Jonas. Então que este sinal também sirva como único sinal para aqueles que se dizem cristãos, teoricamente seguindo o evangelho, mas que na verdade não estão seguindo o evangelho verdadeiro, que isto sirva também de sinal, como serviu para os fariseus, para estes cristãos legalistas, que seguem a homens, não seguem as escrituras, o verdadeiro testemunho que está na Bíblia Sagrada. Vamos lá. No dia seguinte, então, domingo, dia 18 de Nissan, Shabat de primícias, o último dia da nossa cronologia de 10 dias. E aqui, irmãos, eu tenho a alegria de compartilhar com vocês a revelação que quando me deu um estralo assim, o Criador me deu ela, eu até comecei a dar risada, que assim, parecia, depois de ver, é tão óbvio. E como que ninguém viu, ou né, eu pelo menos nunca vi ninguém falar assim, desta maneira, como eu vou falar para vocês. O próprio Paulo trouxe, nessa carta principalmente, que ele enviou a Coríntios, a cumprimento das 3 festas: Páscoa, Shabat de Páscoa, Shabat de Pães Asmos e Shabat de Primícias. Ele trouxe, fez o paralelo das festas com o cumprimento profético na pessoa de Yahusha. Mas a Bíblia, ela foi, quem traduziu de uma maneira que causou um equívoco, ou, apesar de não ser errado, de que os fatos aqui narrados no dia de domingo, de fato é domingo, é o primeiro dia da semana. Mas ficou escondido a questão de ser o Shabat de primícias. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 28 de Mateus. Que quando você busca no original grego, é onde foi encontrado um possível problema de tradução. Que lá está escrito que no final do Shabat, ao entrar do Shabat. Então, como assim? Como assim? No findar do Shabat, ao entrar no Shabat? Agora eu explico para vocês. No findar do Shabat semanal, né, acrescentando aqui para melhorar o entendimento. Então, no findar do Shabat semanal, ao entrar no, e aí no grego está Mia Sabaton, foi traduzido como primeiro dia da semana. Não está escrito primeiro dia da semana. Mia é primeiro e Sabaton é Shabat. Primeiro Shabat. Mas o que significa primeiro Shabat? Não significa primeiro Shabat, significa Shabat primícias. O significado de primícias é primeiros frutos, primeiras ofertas. Eu imagino que quem escreveu, os que escreveram os 4 evangelhos, usaram o que tinha à disposição para poder escrever no grego. Nos livros de Atos para frente, Atos, depois as cartas, a palavra primícias aparece com a palavra certa do grego. A palavra equivalente a primícias é outra. Tem uma palavra específica de primícias. E nos evangelhos, não aparece essa palavra de primícias em nenhum evangelho. Aquela lá grega, a palavra exata de primícias grega, ela não consta nos evangelhos. E aí eu fico imaginando que quem escreveu não sabia qual era a palavra grega para primícias, usou mia. Ou usou protos, como nessa referência aqui embaixo. Porque eu coloquei a referência aqui. Em Marcos 16:9 está escrito: havendo ele ressuscitado de manhã, no protos sabaton. E aí também lá está traduzido como primeiro dia da semana, não está escrito isso. Também não está o mia, está o protos. Apareceu primeiro a Maria Madalena. Aqui, primeiro a Maria Madalena, está traduzido como primeiro, e a palavra é proton.
e no Shabat, protos. Então, já no livro de Marcos, ele tentou referir ao Shabat de primícias, provavelmente ele não sabia a palavra exata de primícias, usou protos. E no livro de Mateus, ele usou mia. Mia nem tem muito significado de primeiro, ele é mais usado para o número 1, o número 1 quantidade, não primeiro de ordem, ordinal. Mesmo assim está registrado. E o que eles tentaram registrar era o Shabat de primícias. E agora tudo se encaixa, tudo se encaixa. Esse verso que causava uma certa confusão quando a gente buscava no grego original, agora tudo faz sentido. No findar do Shabat, que era o semanal, cumpriu os 3 dias e 3 noites, no crepúsculo do sábado, e a Ruxa ressuscitou. Ao entrar no Shabat de primícias, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As mulheres trouxeram as especiarias preparadas no início da manhã, enquanto ainda estava escuro. Também está registrado em Lucas e João. Mas não encontraram a Ruxa, porque ele já havia ressuscitado, ou seja, ele ressuscitou no final do Shabat à noite, no crepúsculo da tarde. As Marias chegaram no início do dia ali, no nascer do sol, ainda escuro, quase no romper da aurora. E ele já não estava lá. Cumprimento profético do Shabat de primícias, exatamente como planejado pelo Criador Yahuwah Tsevaot, desde a criação do mundo. Glória ao Criador, que é Kadosh, 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 verdadeiro. Ele não muda de ideia, ele não mente, ele é inteiro e verdadeiro. E aí, naquele dia, à tarde, do crepúsculo para a noite, também está registrado. Ao cair da tarde daquele dia, Mia Sabaton, Shabat de primícias, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Yahusha, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Hayá Shalom, paz seja convosco. Nessa hora ele se revela a todos os discípulos. Os discípulos estavam reunidos aonde ele havia determinado a eles antes da crucificação para que encontrasse com ele. Em um dos evangelhos é registrado como ele primeiro apareceu a 2 e passou um tempo com eles não reconheceram, e aí foram para casa, né, e realizaram ali uma reunião, e quando eles perceberam que quem estava ali com ele se tratava de Yahusha, e Yahusha sumiu. E aí eles correram, esses dois saíram de onde eles estavam, correram onde estavam os discípulos, e relataram a eles, e enquanto eles falavam, Yahusha apareceu e se revelou. Deve ter sido uma imagem maravilhosa, sem igual. Graças ao Criador Yahuwah que nós temos esse evangelho com esse registro, para a gente ter esse testemunho até hoje com a gente. Nessa ocasião, Yahusha abriu o entendimento dos apóstolos e revela-se em toda a Escritura. Assim está registrado em Lucas 24, de 44 a 49. Ele aproveita que está ali e aí ele se revela desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, da Primeira Aliança. Como ele está presente em todos os acontecimentos da humanidade desde a fundação do mundo. Aquele que segue, que diz que segue o Evangelho, que segue o Messias, e ignora as Escrituras, desde Gênesis, passando a dizer que porque está sobre nova aliança, só vale os livros de Mateus para frente, como Novo Testamento, como assim dizem, está no erro. Não é possível entender a nova aliança se você não entende a primeira aliança. Você não consegue.
praticar o novo se você não entendeu o que foi o velho? Como para você é novo se você não conhece o velho? Você precisa ter o conhecimento do velho para entender o novo. E assim você entender o propósito da salvação. A pessoa que é salva pelo sangue de Yahusha, ela não é salva porque diz com a boca que aceita o Messias. Mas ela é salva porque ela entendeu o plano da salvação e faz parte do plano da salvação. Outro evento que aconteceu nessa noite, Yahusha soprou sobre eles o Espírito Santo. Está registrado em João 20, 22. Por que que assoprou? Porque o Espírito Santo é o Ruach HaKodesh, o sopro do separado. O sopro santo, o sopro do separado. É o sopro de Yahuwah. E ali Yahusha soprou sobre eles, profetizando o que haveria de acontecer dali a 50 dias. Ele já deu naquele dia, que era o Shabat de primícias, que era a contagem do próximo Shabat de Pentecostes, que é a contagem de 7 Shabats, mais o dia seguinte que dá no domingo. 50 dias, que é a próxima festa a ser cumprida, a próxima profecia a ser realizada, que é a recepção do Espírito Santo pelos discípulos que lá estavam em oração. Aqui, ele deu o início do cumprimento profético do Espírito Santo, que haveria de ser recebido lá em Pentecostes. Ele assoprou aqui para que os discípulos recebessem como línguas de fogo o Espírito Santo, lá em Pentecostes, depois de 50 dias. Outro cumprimento profético. E aqui, mais um pedacinho da carta de Paulo, que traz as primícias, que ele mesmo faz o paralelo das festas, como sombra daquilo que se cumpriu em Yahushua HaMashiach. Mas, de fato, o Messias ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. A ressurreição dele e o cumprimento profético dessa festa de primícias também foi o início do cumprimento profético da próxima festa de Shabat, que é a festa de Pentecostes, que é o Espírito Santo. O cumprimento do plano de salvação, a ressurreição, o sacrifício e a ressurreição de Yahusha foi o que permitiu que o Consolador, o Espírito Santo, viesse e fosse entregue a nós, que somos a igreja, para que este sopro de Yahuwah habite em nossos templos, que agora, depois que rasgou o véu do templo de pedra, passou a ser contado como templo o nosso corpo santo, o nosso corpo separado como igreja, como corpo do Messias. E aqui habita o Espírito Santo, o Ruach, o sopro de Yahuwah. Irmãos, esse mapa eu trouxe para vocês para fazer uma pequena explicação, ainda naquele assunto de que 6 dias antes da Páscoa, Yahusha esteve em Betânia, na casa de Simão, junto com Lázaro, Maria e Marta, onde ele foi ungido. E a partir daquele dia, mesmo que em outros evangelhos diga que ele saía para ir para Betânia e depois voltava, eu entendo que depois que ele entrou, que ele veio de Betânia e entrou em Jerusalém, ele não mais saiu dos arredores. Porque estava escrito lá no livro de Lucas, que ele ensinava no templo e repousava no monte. Essa era a rotina dele. E também, como eu trouxe a informação lá no primeiro slide, de que Betânia ficava a 15 estádios, 3 quilômetros mais ou menos de distância da cidade. Então, não era uma distância assim
para fazer na caminhada, na chinela, para ficar fazendo indo e voltando. É mais fácil entender, de fato, ele fazia esse traslado indo e voltando do Monte das Oliveiras, que ficava de frente com o templo. E lá ele repousava e também dava outros ensinamentos. A rotina dele naqueles dias era do monte para o templo, do templo para o monte. Né, que é essa linha azul aqui. A linha vermelha é o caminho aqui, que no mapa está com uma rota branca, a estrada para Betânia e Jericó. Aqui no zoom está mais fácil de ver. A estrada para Betânia e Jericó. E aqui ia embora. Betânia estava longe, a 3 quilômetros de distância. Então, só para ter assim, uma visualização, né, um gráfico, uma ilustração do como que sucedeu ali aquela rotina de Arusha naqueles dias. E aqui, agora, terminado a narração cronológica dos fatos, eu vou entrar propriamente na Pessa. Começando aqui, vamos lá na israelita. A Pessa israelita celebra o dia que Yahuwá libertou os escravos israelitas do Egito. A instrução dada ao povo é que este deveria ser lembrado pelos filhos de Israel por todas as gerações. Como está registrado em Êxodo 12, 42. Esta noite se observará a Yahuwá, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Yahuwá, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Em outra parte, deve estar escrito, por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é para sempre. Se celebrará para sempre a Pessa. O que significa Pessa? Pessa significa passar por cima. Naquela ocasião, os israelitas foram poupados da praga que matou todo o primogênito no Egito. Tá, em Êxodo 12, 22 a 27 e no capítulo 13, 15. Antes de trazer esta praga devastadora, os israelitas foram orientados a passar um pouco do sangue de um cordeiro ou cabrito na entrada da casa. Está escrito em Êxodo 12, 21 e em todo o capítulo 22. O anjo destruidor veria esse sinal e passaria por cima, ou seja, não mataria o primogênito daquela casa. Êxodo 12, 7 e 13. Percebam, irmãos. A peça, então, passar por cima. O anjo destruidor, vendo o sinal do povo do Criador, naquele caso era a marca física do sangue do cordeiro pintado nas ombreiras das portas, o destruidor passava por cima, passava direto. E o primogênito daquela casa, então, não era morto. Nas casas onde não havia o sangue do cordeiro, o anjo destruidor, então, adentrava e matava o filho primogênito daquela casa. E lá houve muito choro e ranger de dentes. Vamos ver aqui os apontamentos para o cumprimento profético. Primogênito, né? Naquela ocasião, quem não tinha o sinal morria, o primogênito morria, e aquele que tinha o sangue da salvação, o primogênito era salvo. Assim como o sangue do primogênito nos salva para a vida eterna. Yahushua HaMashiach, que foi o primogênito, filho amado do Criador, Yahuwah Tsebaot. Sangue de um cordeiro. Assim como Paulo também faz referência. Yahushua foi o cordeiro sacrificial. O sangue do cordeiro foi aspergido nas ombreiras das portas. E o cordeiro perfeito, Yahushua, derramou o sangue dele para salvar o povo escolhido, a igreja. Instruções para a peça.
em Êxodo 12, 43 e 51. Disse mais Yahuá a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da peça. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois do ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Vou pedir o destaque para esta parte aqui, ó. Nenhum estrangeiro comerá dela. Estrangeiro e assalariado não comerá dela. Todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. Também o estrangeiro que fosse circuncidado também poderia participar da peça. O que isso significa? Que aquele que fazia a circuncisão, ele adentrava no povo de Israel. Ele aceitava Israel e aceitava Yahuá como o seu Elohim único, Deus Todo-Poderoso. Este é o detalhe, guarda esse detalhe, porque isso vai ser importante para entender a instrução de Paulo como que deve se realizar a ceia. Êxodo 12, 8 a 10. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. O que podemos extrair daqui, em paralelo do cumprimento profético? As ervas amargas, que significa a aflição. A aflição que o povo de Israel passou na fuga e a aflição que Yahushua passou para conseguir cumprir o propósito da salvação. Que não foi fácil. Durante a noite, antes de ser preso, ele suou sangue. Enquanto ele orava, ele até orou para o Criador, que se fosse possível que afastasse esse cálice dele. Ele sentiu muita dor. Ele derramou sangue, ele foi humilhado, cuspido, esbofeteado, escarnecido. Passavam por ele e maneavam a cabeça. Então muita aflição aconteceu. E ele sentiu mais do que todos a história da humanidade. Ele sentiu. Para quê? Para que nós sejamos salvos. Então, quando a gente para pensar o tamanho da aflição que Yahushua passou para que nós fôssemos salvos, como que é possível uma pessoa dizer que anda no Messias, que anda na nova aliança, que é seguidor do Messias e anda e segue a vida como se pudesse tudo, praticando pecado à vontade, não observa as leis do Criador, não está nem aí para os próprios ensinamentos de Yahushua, todas as instruções que ele deu, todas as instruções que Paulo faz em suas cartas e nas demais cartas de outros apóstolos que nós temos testemunho. Que coloca lá uma roupa bonitinha e vai para a igreja no fim de semana, geralmente de domingo, e depois durante a semana pratica todo tipo de iniquidade. Como que a pessoa não se lembra da aflição que Yahushua passou para que não fosse mais necessário o sacrifício de animais para expiar pecados, para que não fosse mais necessário, depois de um pecado que você vai cometer, que todos nós somos pecadores e cometemos pecados, depois de um pecado que você vai cometer, você ter que correr para um templo determinado para levar um animal para ser sacrificado, para expiar o seu pecado. Como que essa pessoa não se lembra
tendo Yahushua passado tanta aflição e para derramar o sangue e pagar o pecado, ela não se lembra que os pecados para a morte, em que ela devia, pela lei do Criador, ser apedrejada e morrer, ser extirpada do povo, que essa pessoa, quando comete esse erro, e ela se arrepende de verdade, ela tem o perdão. Mas a pessoa que não liga para essa aflição que Yahushua passou, além de praticar um pecado que é para a morte, por exemplo, adultério, por exemplo, blasfêmia com o Criador Yahuwah e com o Espírito dele. Por exemplo, assassinato. E mais tantas transgressões, pecados que eram para a morte, era para morrer por apedrejamento. E hoje, se a pessoa não morre, foi pela aflição que Yahushua passou e a pessoa não lembra, não se dá conta. E segue a vida como se tudo fosse possível, como se pudesse tudo. Tudo pode. Desde que esteja dentro do coração, a vontade do coração é o que deve ser feito. E não observa nenhuma instrução do Criador Yahuwah. Isso é uma total falta de desrespeito. Aliás, me desculpa, uma falta de respeito. É um grande desrespeito, para não dizer palavras piores, com tudo que passou pela aflição, pelas ervas amargas, pelo vinagre que foi dado a Yahushua na ponta da esponja, na ponta da lança, que colocaram na boca dele. Então, novamente me dirigindo àqueles que, se porventura estiverem assistindo e não se dão conta ou não tinham se dado conta do tamanho da aflição que o Messias passou para que o sangue dele pagasse o pecado dos escolhidos, então passe a pensar dessa forma, reflita. Será que eu levo uma vida em santidade? Será que eu sigo os passos do Messias Salvador? De maneira a não trazer vergonha à aflição que ele passou na cruz, na crucificação, no madeiro? Nada do que nós possamos fazer vai pagar esse favor imerecido. Isso é a graça, é o favor imerecido. Nada do que é possível praticarmos com mãos humanas pagará esse favor imerecido que nós recebemos. Mas, no mínimo, que você procure seguir uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida separada do mundo. Se separa do mundo, não siga como o mundo. Tem várias passagens nas Escrituras. Não se amoldeis ao mundo, não se conformeis com o mundo, não ande igual ao mundo, se separa do mundo. Seja separado, seja kadosh. Para, no mínimo, chegar perto de um fiozinho de cabelo de honrar a aflição que Yahushua passou por nós. Então, irmãos, como foi a ceia? Trazendo essa bagagem da peça da Torá israelita. A peça, comemorada por Yahushua e seus discípulos, seguiu os mesmos padrões da peça realizada pelos israelitas. Haviam ervas amargas, cordeiro, pães asmos e o vinho. Mas eles estavam lá no templo, eles sangraram o cordeiro e fizeram lá os procedimentos de aspersão do sangue e tal. Não foi isso que eles fizeram. Aqui, Yahushua, ele decretou a nova aliança, que não haveria mais sacrifício de cordeiro, nem de animal nenhum para remissão de pecados, para expiação. Então, a partir deste momento, ele deu a nós, a nova aliança, o significado de que não mais haveria sacrifício de animais, derramamento de sangue para pagamento de pecados, não, nem de animais, e nem derramar o sangue do próprio pecador que praticasse pecado para a morte, que haveria de morrer por isso.
Aqui neste momento, ele instituiu a nova aliança, com este testemunho e esta instrução, para que dali para frente fosse feito dessa forma. Não só a ceia, não só a comemoração da festa da Pêssega, como toda a vida de um servo do Criador, de um seguidor do povo do Criador. Agora, não mais chamado de povo de Israel, mas sim igreja, corpo de Yahusha. Porque também nesse momento, ele ao rasgar do véu do templo, ele rasgou a separação que havia. O véu do templo separava o santo do santo, o local santo do templo. Havia um véu, ele rasgou a separação. Ele rasgou a separação que havia entre povo de Israel e gentios. E uniu, ele chamou a casa de Efraim de volta, como estava profetizado também nos profetas. Que está hoje a casa de Efraim espalhada pelo mundo inteiro. A igreja é a casa de Efraim, o corpo do Messias, os servos de Yahusha, os seguidores do Evangelho, os participantes da nova aliança. Ele uniu, ele interrompeu a separação e uniu num só povo. Os judeus que se converteram ao Messias também fazem parte do corpo. Todos que são participantes do sangue que remiu pecados fazem parte do corpo sem fermento do Messias. E aqui o registro nos 3 livros da realização do pacto da nova aliança naquele dia da ceia, naquela noite. E detalhe, né, que eu comentei lá no início, que esta parte da realização do pacto não tem no livro de João, embora o livro de João seja o livro que tem mais detalhes dos ocorridos na noite da ceia. Então eu vou seguir aqui pelo livro de Mateus. Enquanto comiam, tomou Yahusha um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Aleluia. Aqui, irmãos, depois que ele deu a instrução de como haveria de ser celebrado a nova Pêssega da nova aliança e as ceias que realizarmos sempre que estivermos reunidos em nome de Yahusha como o corpo dele, ele também ali naquele momento deu início à profecia que há de se cumprir. Antes deste dia, esperava-se a chegada do Messias Salvador, e ali foi cumprida. O Messias veio e cumpriu o propósito da salvação. O propósito da salvação está, neste momento, em andamento. Que agora nós esperamos um novo cumprimento profético, que ele mesmo deu aqui. Que é quando ele voltar, na 7ª trombeta, para beber do fruto da videira novo no reino. Então agora, assim como o povo esperava o Messias que havia de vir e veio, nós esperamos o retorno do nosso Messias Salvador para estabelecer seu reino milenar, o Shabat milenar, o descanso da terra, em verdade e em justiça, reinando com cetro de ferro, restabelecendo a verdade, eliminando todo o mal da terra. Detalhe também do que ele disse. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
para a remissão de pecados. Derramado para muitos, não todos. Aqui, entendam, não é dizer da boca para fora que aceitou o Messias, como muitos dizem, aceitei Jesus, que essa pessoa está salva pelo sangue dele. Quem escolhe ser salvo é o Criador Yahuwah. Como o próprio Yahusha disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A vontade genuína de se arrepender dos seus pecados e se converter ao Messias e Yahusha não parte de uma vontade própria do próprio ser humano pecador. Quem põe essa vontade dentro de você é o Criador Yahuwah. E aí só quem sente isso de verdade e se converte de verdade é que de fato faz parte do corpo e tem o benefício do sangue da nova aliança. E o corpo testifica isso depois pelas obras dessa pessoa. Porque pelas obras ela testifica de que é um salvo. Porque ela para de viver em pecado e passa a viver uma nova vida, porque ele renasceu, nova criatura. O corpo ainda haverá de morrer, porque o corpo ainda é o corpo deste mundo físico. Mas o espírito já é o espírito eterno que está. Já é um espírito que não verá a morte e que se encontrará nos céus ao soar da sétima trombeta no retorno de Yahusha. Os corpos serão transformados, mas você, a sua alma, o seu espírito estará contigo e você continua sendo você. O seu corpo apenas perecerá. E estes que não terão o prazer de se encontrar vivos, mas que já dormem, o corpo pereceu. Mas se eles foram salvos e estão aguardando o retorno, o espírito é o mesmo. A alma é a mesma. E esta alma ressuscitará em novo corpo para fazer parte do reino de Yahusha. Aqui nessa parte, irmãos, é a orientação de Paulo para a realização da ceia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, de 23 a 29. Porque eu recebi do Mestre o que também vos entreguei, que o Senhor Yahusha, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É um mandamento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de haver comido o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Outro mandamento. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Salvador, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Salvador indignamente, será réu do corpo e do sangue de Yahuwah. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mandamento de Paulo, muito importante. Então, ele dá o detalhe do mandamento da realização da ceia, que devemos partir o pão e beber do cálice. Aos irmãos que vão realizar a ceia,
vão cear, né, comer o pão sem fermento e beber o produto da videira, o vinho ou o suco de uva. Tá, mas se eu não tiver um pão sem fermento e se eu não tiver um vinho ou um suco de uva, eu não posso realizar a ceia? Eu entendo que ceia é uma reunião para uma refeição. E a Ruxa ordenou fazer em memória dele. Então, o mais importante é que façamos a ceia em memória dele. No momento que vai se comer e no momento que vai se beber. De preferência, um pão asmo e o produto da videira. Mas, se não tiver, é com o que tem. O Criador conhece o coração de cada um. Quem tem condições, que consiga. Quem não tem condições, faz com que tem. E assim estará cumprindo o mandamento de fazer a ceia em memória de Arruxa. Vamos ao mandamento de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ora, o que significa isso? Significa que aquele que se diz crente e que vive vida de pecado, vive de qualquer jeito, que passa o ano inteiro fazendo tudo o que quer da vontade da carne, chega na época da Pessa, do memorial da morte, da Páscoa, ou da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão, né? Tem várias maneiras das celebrações que várias denominações fazem a respeito da ceia importantíssima que estabelece a nova aliança. Chega nesse dia, ou nesses dias que antecedem, depois no dia, e pratica a ceia, fala que o sangue salvou, né? Faz que cumpre o mandamento, fala do corpo, fala do sangue, e vive o ano inteiro praticando o pecado adoidado. Pecadores, repito, pecadores todos somos. Mas quem anda quem foi salvo pelo sangue e anda no corpo sem fermento de Arruxa, vigia-se a si mesmo para que não pratique pecado o dia todo. E quando pratica, prontamente, quando percebe o pecado, se arrepende e pede perdão. Agora, o outro, que não discerne o corpo, peca que nem vê, acha que está liberado, acha que é tudo pode em nome de Arruxa. Pelo sangue, tudo está permitido. Ignora completamente os mandamentos do Criador Yahuwah. Ignora completamente as leis acerca de tratar o próximo. Pega o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, e interpreta de maneira completamente equivocada, e acha que amar o próximo é sair distribuindo flor para todo mundo, ou fazendo caridade, dando esmola, ou falando palavra bonita para todo mundo. Tem pessoa fazendo coisa errada, vai lá e passa a mão na cabeça. Ou a própria pessoa faz um monte de coisa errada, mas Yahushua me ama, o Messias me ama, então tá valendo, eu aceito ele como meu salvador, fala da boca para fora. Essas pessoas que passam o ano inteiro desse jeito, chega nessa hora, pratica a ceia. E fala com a própria boca que está comendo do corpo e bebendo do sangue. Está comendo e bebendo juízo para si mesmo. Vigiai. Vigie a si mesmo. Se é digno de participar do corpo, se é digno de beber do sangue do Messias, tamanha aflição que ele passou para poder derramar esse sangue e cumprir o propósito da salvação. Aos irmãos que vão praticar a ceia, né, nas suas casas. São vocês que decidem, que definem quem é que vai sentar na mesa com vocês? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, cada um que se examina. Quem vai preparar a ceia na casa, o anfitrião,
que vai fazer a reunião dos irmãos para praticar a ceia, não se preocupe quem é o digno de participar. Cada um é que sabe quem é digno de participar. Lembram que eu pedi para vocês guardarem a instrução da peça israelita sobre a circuncisão? Pois é, lá na peça israelita só podia participar da peça quem era circuncidado. Por quê? Quem era circuncidado é quem havia então entrado para o povo de Israel, havia aceitado o Criador Yahuwah Tsebaot como o Todo-Poderoso, o único Elohim do mundo. Esse é o cumprimento profético daquela parte da instrução da festa. Como é na nova aliança? Aquele que é digno de participar da ceia. Quem busca andar em santidade. Quem busca em andar em obediência aos mandamentos de Yahushua HaMashiach. Observando todas as leis do Criador Yahuwah, desde Gênesis a Apocalipse, no que diz respeito a como se comparar com o próprio Criador dos céus e da terra e como se comportar com o teu próximo, com a pessoa que está do teu lado. Seja ela participante do corpo ou seja ela teu inimigo ou iníquo ou pessoa do mundo, pecador que não se arrependeu. Como você deve se comportar com cada um que está perto de você? Todas as instruções estão na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. O que é amar ao próximo? Busca dentro da Bíblia. Vai entender dentro da Bíblia o que significa amar ao próximo. Para você praticar o mandamento conforme Yahushua, o nosso Messias, nos ordenou. E ser, de fato, participante do corpo. E aqui, irmãos, esse é o último slide. Coloquei ele como bônus. Vocês vão ler no livro de João diversos ensinamentos no dia da ceia, mas esse em especial eu quis trazer aqui para poder lembrar. Eu tenho ele como um dos mais importantes, todos são importantes, né? Mas esse é uma atenção especial porque Yahushua, na ceia, ele passou vários ensinamentos ali enquanto comia e bebia, sentado na mesa com os discípulos. E nesta hora ele se levantou, né, se dispôs a se levantar, a preparar a bacia, e aí se abaixar e começar a passar esse ensinamento. Eu registrei aqui a partir do verso 12 do livro de João, capítulo 13. Mas deixa eu abrir aqui na Bíblia. Eu vou começar um pouquinho antes. Deixa eu ver aqui. Começa bem antes. Deixa eu voltar aqui. Me desculpe, irmãos. Aqui eu tinha separado 12, mas agora, nesse momento, eu decidi ler um pouco antes. Bom, eu vou ler aqui a partir do verso 2 do capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Yahushua, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Elohim, e voltava para Elohim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes, com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Mestre, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Arrucha: O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Arrucha: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Mestre, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era, por assim dizer, abusado, né? Ele falava, daí ele tomava repreensão, e aí ele mudava. Ele, na mesma hora que ele tinha coragem de falar, também às vezes falava besteira e tomava umas para poder aprender. Declarou-lhe Arrucha: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então aqui está, irmãos, uma grande lição que Arrucha nos deixou. Ele sabendo tudo o que haveria de se passar, sabendo que o amor havia de se esfriar nos dias de hoje, deixou uma lição que ele fez, ele não só deu a instrução verbal, ele se deu ao trabalho de fazer e mostrar na prática, para que ficasse gravado e para que nós recebêssemos isso em maior testemunho, não como simplesmente uma instrução, mas uma prática efetiva do que ele fez, o sinal de humildade que ele fez. Façamos também assim entre os irmãos da igreja, entre os participantes do corpo do Messias e também com os de fora, para testemunho. Aqui também entra a questão do dar a outra face. De que se alguém te faz caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Se alguém quer te pegar a túnica, dá também a capa. Se não vale a pena, irmãos, entrar numa contenda, e geralmente não vale a pena, sob orientação do Espírito Santo, na vida de santificação que a gente tem como alvo a vida perfeita de Arrucha, e nós tentando, errando e acertando, tentando seguir naquela linha, tendo ele como exemplo, sabendo discernir a hora de agir e a hora de segurar a vontade de agir, em determinados momentos temos que ser humildes também com os de fora da igreja, com os pecadores, com aqueles que não estão nem aí para o Evangelho, que não estão nem aí para o Criador. Se for conveniente e adequado que você, numa determinada situação, não retribua, não dê a paga devida que o outro merece, devido a um insulto que você recebeu, ou uma acusação caluniosa, ou até mesmo uma pancada, uma injustiça, se é para
defesa de si mesmo, então não se defenda. Absorva. Seja humilde. Faça-se menor. Se humilhe para bom testemunho do Evangelho. E aí, em discernimento, quando você precisar, não defender a si mesmo, mas defender a palavra, defender o Criador e o Messias Salvador, aí você vai se manifestar. Assim como o próprio Messias expulsou a chicote aqueles que vendiam no templo, profanando o templo. Aqueles que tentam profanar o templo, que é o teu corpo ou o corpo de alguém da igreja, não aceite. Então, tendo discernimento, qual o momento de agir, qual o momento de segurar, sempre para bom testemunho do Evangelho, sempre para a glória de Yahuwah e do Filho amado dele, Yahushua HaMashiach. Tenha isso sempre em mente. A humildade, o amor ao próximo. Lembre-se sempre desse exemplo que Yahushua nos deixou. Encerro por aqui. Espero que os irmãos tenham conseguido acompanhar. Peço perdão aos irmãos, a todos que estiverem acompanhando esse estudo, porque eu não tenho a habilidade da fala. Quem me conhece sabe que eu tenho a fala um pouco confusa, às vezes eu me enrolo, às vezes eu sou redundante, eu repito, e às vezes eu pulo o que eu ia falar. Talvez alguma coisa que eu tinha planejado falar acabei não falando. Mas enfim, eu espero que seja para edificação. Agradeço grandemente o Criador Yahuwah, em nome do Messias Yahushua, que me permitiu preparar esse material, que me deu orientação dos textos, das imagens, que fiz juntamente com a minha esposa, para trazer aqui esse conteúdo e compartilhar com vocês. Louvado seja Yahuwah Tsevaot, Elohim dos exércitos. Glória ao Cordeiro perfeito, Salvador, Yahushua, o Messias. Amém, irmãos? Fico à disposição, vou disponibilizar esse material para vocês. Fico à disposição para tirar dúvida, alguma parte que não ficou bem entendida, qualquer coisa que os irmãos perceberem ou não concordarem, falam, mas isso aqui não ficou bem claro, acho que isso aqui eu não concordo por causa disso. Vai ser um prazer trazer um debate sadio, trazer à luz ainda algo que falta de entendimento. Em nome de Yahuwah, que a luz prevaleça e a verdade se sobreponha acima de tudo. Estou à disposição dos irmãos. Shalom a todos, que a paz de Yahushua esteja com todos. E muito obrigado mais uma vez.